Bem-vindos ao Líderes de um Novo Mundo, o podcast que conecta você com o melhor da liderança humanizada. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre maternidade, carreira e liderança. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva agora, porque os episódios com convidados estão disponíveis também lá. E a gente vai receber hoje uma pessoa muito especial que tem uma linda história de vida e de carreira. Para conversar sobre esse tema tão importante nesse mês de maio, a gente convidou a Nerilde Vanzella, que é mãe do João, de 19 anos, e mãe da Lia, de 8 anos de idade, e traz uma trajetória de 24 anos já no mundo corporativo, hoje sendo gerente jurídica da NSC. Seja bem-vinda, Nerilde. Olá, Shirley, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Que bom, esse tema é tão sensível e cada vez mais a gente encontra espaço para falar dessa temática que é tão relevante não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que têm essa vivência de ter uma família, de estar nos desafios corporativos no dia a dia. Então, por isso, a gente queria que tu começasse, Nerilde, contando para a gente um pouquinho dessa tua jornada, né? Conciliando por uma vida inteira, né? O João já com 19 anos, a tua carreira já de 24 anos. Então, foi toda uma história em que tu conseguiu conciliar a maternidade, a carreira. Conta pra gente um pouco dessa trajetória e pontuando também os aspectos que tu vê como fundamentais e que tu buscou preservar ao longo desse caminho. Ok, Shirley. Eu nasci no interior de Santa Catarina, né, num município chamado Quilombo. Minha mãe era professora, ela já é falecida, e meu pai agricultor. Então, nessa família, eu aprendi o valor do ensino e da educação. Foi muito forte, assim, com os filhos, eles tinham essa questão da educação de uma maneira muito, muito forte e praticamente diária, né? Doses diárias de incentivo nesse aspecto, e foi o que levou a gente a estudar mesmo, e a querer uma carreira, e a procurar sempre melhorar nessa área, né? Então, eu comecei Direito em Chapecó, ainda quando a UNOESC, a UNO Chapecó, na verdade, atualmente, se chamava Fundesc, em 1989. E foi lá que eu descobri que eu queria Direito, mas eu não sabia exatamente, né? Entrei muito jovem, entrei com 16 para 17 anos, e fiz 2 anos lá, e eu não sabia exatamente assim como progredir, eu ficava um pouco insegura, e até que em 1991 eu tomei a decisão que mudou a minha vida. Eu vim para Florianópolis para fazer cursinho pré-vestibular e para entrar na Federal. Na época só tinha Federal aqui em Santa Catarina, né? Para quem era catarinense, enfim. Algumas pessoas também iam para Curitiba, outras para Porto Alegre, ou para Santa Maria, e eu decidi vir para Florianópolis. E deu certo. No ano seguinte, eu comecei Direito na Federal. Eu sempre trabalhei, então eu vim para cá, eu procurei emprego, enfim, me empreguei desde logo. E no ano seguinte, eu passei na Federal. E veja só, eu imaginava que eu ia voltar para Chapecó quando Quilombo fica perto de Chapecó, eu imaginava que eu ia voltar para lá. E qual foi minha surpresa? Que quando, já durante o curso, eu conheci o meu marido, né? A gente passou a morar junto quando eu estava, né? Teve uma união estável, né? Casamos anos depois, mas até uma união estável quando eu estava estudando. Mas mesmo assim, era um projeto que a gente tinha juntos, vamos voltar para Chapecó, não era algo que parecia que era o nosso caminho. E qual foi a surpresa? Que quando eu formei, eu fui uma daquelas pessoas premiadas. O direito tem isso, ele premia algumas cadeiras, além do melhor aluno, ele premia algumas cadeiras específicas. E eu ganhei um prêmio de direito administrativo. E justamente esse prêmio como formanda foi o que me credenciou a entrar na RBS, né? Hoje é NSC, mas na época era RBS. Por quê? Porque a RBS estava contratando e foi para a Federal para buscar os alunos premiados daquela formatura, né? Daquele semestre. E eram só mulheres. E eu entrei nessa seleção. Então, um mês depois de formada, eu estava entrando para trabalhar nesse mundo corporativo. E foi nesse mundo que eu construí a minha carreira, né? Foi trabalhando, fazendo o que eu gosto, e me apaixonei logo depois
por essa advocacia empresarial, que tem também uma parte que eu amo muito, que é a parte do direito à informação, e que tem, né, como uma empresa de comunicação, tem lá todas as suas obrigações regulatórias, que eu também gosto, e tem a parte do direito eleitoral, que também me interessa muito, porque tem muita obrigação eleitoral em ano eleitoral, né, para a empresa, para esse setor de radiodifusão. Então, foi aí que eu cresci, né, que eu cresci, construí minha carreira e que tive o João. 3 anos e pouco depois do que eu entrei, o meu filho nasceu. E eu cheguei à liderança do departamento jurídico também, depois disso. E depois também chegou a Lia, e novamente eu tive o apoio da equipe, dos meus colegas, da empresa. E eu posso dizer assim que eu sou uma daquelas pessoas que eu consigo conciliar a maternidade, o trabalho, de uma maneira quase tranquila. Ótimo. Por que eu digo quase, né, Shirley? Porque a rotina, o nosso trabalho é muito estressante em alguns momentos, né? Porque você acaba tendo uma dupla, uma tripla jornada, né, como mãe, mas com organização eu consegui atender o que é mais relevante, embora, sim, eu não me sinto uma mãe culpada, eu consegui superar isso, mas eu já cheguei atrasada em reunião do colégio. Eu já faltei em apresentação de mães porque estava viajando. Por que eu não me sinto culpada? Porque eu criei uma rede de apoio que nessa hora eu consegui substitutas à minha altura, entendeu? Então, e os meus filhos gostaram, então, e entenderam. Então, isso foi muito bom também, né? E Agora, eu acho que importante essa questão também, assim, tu comentou em relação ao apoio na empresa e também essa rede de apoio. A gente sabe, assim, o quanto numa situação de quem tem crianças, principalmente pequeno, é importante as duas questões, né? Encontrar na empresa uma flexibilidade. Muitas vezes a gente tem dificuldade, quem está no mundo corporativo, de encontrar uma flexibilidade para essas questões. Então, uma apresentação na escola, que é tão significativa para a criança, né? Que são momentos tão importantes e, às vezes, a gente tem até dificuldade de dizer, não, olha, hoje eu preciso sair mais cedo, ou preciso chegar mais tarde, e eu acho que cada vez mais as empresas estão se abrindo para essas perspectivas, não só do cuidado das questões assim mais cotidianas e até da questão de um filho doente, etc., mas inclusive os aspectos positivos, como isso, né, de um momento especial na vida do filho em que a gente precisa, às vezes, também ter uma, entre aspas, ausência numa situação de trabalho para estar lá. Mas é sempre esse jogo, né? Às vezes vai faltar de um lado, às vezes do outro. Então, o quanto tu percebe, assim, que ao longo desses anos, eu queria ver se tu consegue ver, assim, uma mudança no perfil da empresa em relação a isso, de se tornar mais flexível ou não, porque como tem né, o João já está com 19 anos, era um cenário um pouco diferente no contexto, e a gente foi aos poucos mudando o ambiente. Percebeu uma diferença em relação entre o João criança pequena e a Lia pequena? Sim, clara diferença, até no incentivo que a empresa dá. Claro que o João, assim, eu tive um líder que me acolheu muito, e uma equipe que me acolheu muito. Então, assim, o João foi para a escolinha com 4 meses, porque a minha licença era de 4, eu fiquei 5, porque tive as férias depois, mas eu já tive que começar a escolinha para ele ir se acostumando, aquela parte inicial, com 4 meses. Então, foi mais doído, né? Era difícil, mas eu fui muito bem acolhida pelo meu líder e pela equipe toda do departamento. Então, assim, era uma época que eu fazia muitas audiências fora aqui de Florianópolis. E eu posso dizer assim, eu tenho amigas, né? Tenho colegas, amigas, que em determinado momento elas buscaram o João na escolinha, que ele ficava na escola próxima do meu trabalho, e levaram ele tomar a vacina do mês, porque naquele dia era o dia da vacina e eu estava fora. Então, esse apoio é fundamental. E voltando para a empresa, assim, quando eu tive a Lia, em 2012, a gente já estava com 6 meses de maternidade. E, novamente, eu emendei com 1 mês de licença. Então, eu tive formalmente, né, pela estrutura, pela forma que foram construídos os benefícios ao longo desse período, eu tive mais incentivo
da própria empresa nesse aspecto formal e fez toda a diferença. É muito melhor você levar um filho com 6 meses para começar aí a adaptação na escolinha do que você levar com 4, né? Então, Quem é isso mãe sabe a diferença desses 2 meses, né? O momento que está começando a se alimentar, é todo um processo tão rico que cada dia faz diferença. é Então, muito exatamente. bacana. A gente tem aqui uma pesquisa de 2019 que mostra que 7 a cada 10 mulheres saíram do mundo corporativo quando se tornaram mães, ou seja, 68% das vezes em que nasce uma mãe, nasce também uma empreendedora, porque muitas vezes por essa dificuldade de encontrar condições de flexibilizar, né? E aí, quando as empresas começam a criar uma situação mais favorável, a gente pode diminuir esse fator, porque é tão rica a contribuição das mulheres nas empresas e com a força do coletivo tem um poder de impacto tão grande que a gente precisa buscar alternativas para que não seja necessário a gente ter que fazer esse movimento, né? Que é um movimento enfim, de romper com uma estrutura do corporativo, se a gente conseguir integrar, pode ser um caminho muito rico. E aí eu queria te perguntar também em relação quando tu se tornou mãe, e a gente acaba tendo que desenvolver várias novas competências, né, de lidar com imprevistos, enfim, ser até mais criativa. Tu sentiu que as tuas competências desenvolvidas como mãe te ajudaram no trabalho de alguma forma? Ah, muito. Eu posso dizer assim que, claro, vamos voltar um pouquinho para a empresa, assim, a liderança, a cultura é muito importante, a cultura da valorização do coletivo, da valorização do colaborador, né? Mas a liderança é fundamental. Então, se você, eu sempre eu sempre comecei desde que eu fui mãe do João a identificar isso, né? Porque eu fui mãe, depois eu acabei assumindo a liderança e aí às vezes eu me questionava, poxa, eu estou tendo atitudes semelhantes, né? Claro, de uma forma diferente, porque você não é mãe dos seus liderados, dos seus colaboradores, né? Eu sempre procuro me colocar numa posição muito mais de irmã, né? De uma família, mas não com uma superioridade que às vezes a mãe tem que exercer, mas de uma maneira muito mais leve, assim, né? Então, acho que tem diferença também. Mas fazendo um paralelo, então, de mãe e liderança, tá? Se a gente pensar assim, liderança como consistência, como engajamento, como conseguir colocar as pessoas para ação, que elas façam o que precisa ser feito, que elas entreguem o resultado, né? Então, para conseguir isso, não é um curso, um MBA a respeito de liderança. Para mãe também. Você pode até fazer alguns cursinhos, você tem leituras que te ajudam, conhecer é sempre muito importante, mas não é isso que vai fazer você ser uma boa mãe. Então, assim, se eu pensar o que me faz ser uma boa líder e uma boa mãe, né? Assim, procurar ser uma boa líder, porque essa avaliação não é minha, né? É de quem eu lidero e é dos outros. Eles é que têm que me dar esse feedback de dizer que se eu estou realmente no caminho certo, né? E também pelas ações deles, pelas atitudes dele, eu também, daí eu consigo enxergar, mas não pelas minhas somente, né? Porque não é algo que você tem que olhar para você, é algo que você tem que olhar para o outro. Isso vale tanto para líder quanto para mãe, né? Então, se a gente for pensar assim, consistência, ser mãe, ser líder, consistência. Sabe onde que eu fiz essa reflexão e que eu achei assim maravilhosa? Vale a pena assistir o Simon Sinek, aquele escritor, palestrante, todos Sim, que devem trabalha muito conhecer. com propósito, valores, eu utilizo muito na minha desenvolvimento de líderes. É isso, Líderes se Servem por Último, também é um livro dele. Mas o que eu quero dizer para vocês se vocês puderem assistir, está no TED e está no YouTube também. É uma palestra em que ele começa assim, ele tá entrevistando outra pessoa e ele diz assim, você ama a sua esposa? E ele fala assim, você sabe exatamente quando começou, né? Quando ela começou também a te amar? E daí ele diz assim, não é sobre intensidade, não é aquele dia, o Valentine's Day, não é aquele dia que você está fazendo uma comemoração, que você faz aquela festa maravilhosa, que você se ajoelha nos pés e diz que ama, não. Não é sobre intensidade, é sobre
consistência. As pessoas seguem os líderes, as pessoas amam porque elas querem e não por obrigação. Então, se você, por obrigação como líder, você até consegue, né? Com o seu amado, com a sua família também. Às vezes você até consegue por obrigação conseguir por algum tempo, mas é raso, acaba, né? Então, a consistência, aquele conjunto de pequenas coisas, Shirley, aquelas coisas que têm valor para sua casa, que tem valor para o seu time, que tem valor para você, aqueles objetivos comuns, aquela combinação de muitas pequenas coisas é que vai fazer o teu time te seguir, é que vai fazer o teu filho pensar de uma maneira diferente e ver uma maneira diferente. Então, assim, é muito parecido. A mãe nisso, a questão de ser parecido, o que é? É prestar atenção nos seus filhos. É você dar o exemplo e fazer esse conjunto de pequenas coisas que tem essa consistência e você ouvir, você vê como está sendo devolvido, né? Excelente, Então, é olhar para o outro, né, estar atento e realmente esse alinhamento que a gente fala entre discurso e prática, né, que é essencial na liderança. O discurso do líder está totalmente alinhado com o que ele faz no dia a dia, a cada tomada de decisão, a cada ação, e é isso que vai mover as pessoas a realmente rumar a um objetivo comum, né, tanto na empresa quanto também os filhos seguindo esse caminho. Essa questão também em relação, eu queria ver teu ponto de vista sobre no desenvolvimento de pessoas. Eu vejo muito que com os filhos a gente precisa ter esse olhar de entender o quanto a autonomia faz com que eles se construam e tenham uma segurança para trilhar um caminho sólido, né, depois. E na equipe também, o quanto um líder capaz de realmente despertar nas pessoas essa capacidade de autonomia, de exercer o trabalho do seu jeito, né, respeitando as características, mas com clareza da entrega, né? Qual é a entrega que eu preciso e como você consegue desenvolver isso dentro daquilo que você traz de bagagem. Como é que tu vê essa relação em relação tanto na empresa quanto na família, Nerilde? Sim. Na empresa é uma questão de empatia, né? De você criar conexão. Se eu tiver que pensar assim, ontem eu estava pensando, Shirley, para falar contigo assim, o que eu vou dizer em relação a o que se faz primeiro, né? O que se faz primeiro se você é um líder e você precisa criar essa conexão e você precisa fazer as pessoas tomarem ações que levem aquele resultado ou que cheguem àquilo. Então, o que chega àquele objetivo que você precisa e que a empresa precisa, né? Então, além de mostrar o que é, de ser transparente em relação ao que você precisa, de explicar o porquê das coisas, o primeiro passo, eu acho que é ser confiável. Chile, assim, ó, confiar em si. Para ser confiável, você precisa confiar em si, confiar nos outros, e daí ser confiável, né? Não é só, liderança não é só capacidade técnica, então não basta aquele curso, não basta a especialização. Você tem que ter respeito, você tem que dar desafios, você tem que incentivar, você tem que ser exemplo. Né? E aí, quando a gente estava conversando outro dia, você disse para mim, você falou para mim um pouco a respeito do feminino na liderança, né? E você disse do coletivo e do feminino, e aí eu fiquei pensando assim, o que eu poderia dizer de diferente em relação a esse aspecto, né, Shirley? Como que é o estilo de liderança que eu exerço, que eu procuro exercer no dia a dia? E aí eu comecei a perceber que é mais suave, é feminino nesse aspecto, assim, é colaborativo, mas o meu mundo, ele é um mundo que precisa ser muito racional. Eu tenho que dar resultados, e os meus resultados, às vezes, são com dizer não, né? E muitas das vezes, e eu preciso dizer o que é o certo do ponto de vista legal, do ponto de vista das normas das empresas, e ser dura nisso. Então, eu desenvolvi esse lado agridoce, que é um pouco da mãe também, né? De você, quando você dá o feedback, você é dura, mas você é doce, porque você sabe a importância daquela pessoa
e você sabe que ela tem muito a oferecer. Porque todas as pessoas têm muito a oferecer, né? É só a gente saber como fazer ela se desenvolver. Não é o extrair, né? Eu não uso essa palavra porque eu acho que ela é muito impositiva. Não, é você conduzir a pessoa para ela dar o seu melhor. Então, o meu jeito de liderar, ele é amoroso, ele é colaborativo. Eu não preciso ser agressiva. Eu posso demorar um pouquinho mais, porque às vezes eu até preciso conseguir essa rede de apoio, eu preciso o engajamento de outras pessoas também para conseguir chegar onde eu preciso chegar. Mas eu chego de forma mais segura, eu construo algo mais sólido com esse trabalho em colaboração, do que se eu for o líder que vai chegar e vai dizer tem que ser assim e pronto, entendeu? Essa sutileza, né, de engajar as pessoas, justamente conectando a motivação interna delas, constrói algo que tem um impacto tão significativo no longo prazo, né? Então, assim, quando a gente traz essa questão das forças do feminino, né, do acolhimento, da escuta, da flexibilidade, né, do afeto, e a gente consegue integrar isso de uma maneira harmoniosa com as forças do masculino, né? Ter clareza, ter direção, ter assertividade, a gente encontra um ponto assim, de um resultado positivo de pessoas também mais seguras, mais empoderadas para dar o seu melhor, né? E é muito bonito quando traz essa questão da confiança, porque hoje é uma das questões centrais das empresas a gente criar ambientes de confiança, onde a pessoa se sinta à vontade para se expressar, para questionar, para opinar, né? E aí juntos construírem algo que tem muito mais significado e valor do que uma pessoa sozinha. Então, tem muito dessa questão que a gente chama de segurança psicológica, se sentir no ambiente de confiança. E aí, nessa questão às vezes, ser dura, né, nos limites, tem tudo a ver com a maternidade, porque a gente também entende que, inclusive na maternidade, a gente tem que, às vezes, ser firme em alguns nãos, né, mostrar com clareza comportamentos que não são adequados. Só que quando a gente entende que o motivo, a intenção por trás dessa firmeza é uma intenção genuína e amorosa, no sentido de trazer benefícios para todos, aí faz todo sentido, né? Então a pessoa também sente. Quando ela digamos, tem um feedback que às vezes é negativo, mas ela percebe que a intenção do líder é ajudar a desenvolvê-la, ajudar ela a acessar o melhor dela e realmente evoluir, ela acolhe esse feedback. Isso é muito bacana, né? É muito legal mesmo. Então, essa conexão é super importante, né, Shirley? E primeiro você precisa ter essa confiança, essa conexão. E aí, depois, assim, se a gente pensar, qual que é o desafio, então? O que você faz, então, além disso? Porque isso parece algo muito não material, né? Então, se a gente trazer para o material, você pensa assim, o desafio da liderança, não só da feminina, o desafio da liderança em geral é despertar a consciência, né? Despertar o mindset de crescimento, a mentalidade de crescimento, para daí ter ação. Então, a gente primeiro precisa despertar a curiosidade. Se as pessoas confiam em ti, se você tem conexão com as pessoas, vai ser muito mais fácil isso, né? Então, você desperta a curiosidade, vamos colocar algo simples, assim. No dia a dia, com os nossos filhos, você desperta a curiosidade para uma habilidade de aprender a patinar. Quando eles crescem mais, óbvio que isso nem precisa, mas você chama para o interesse de dirigir. Isso é meio natural, né? Parece que eles já nascem querendo, né? Mas, enfim, é algo que precisa, algo que tem que ser técnico, que precisa de alguma técnica, mas que precisa primeiro ter a curiosidade. No trabalho, você desperta a curiosidade, por exemplo, na minha área, que não é uma área que as pessoas acham que, às vezes, entram para ser mais a parte técnica da advocacia mesmo, e aí descobrem que a gente precisa saber fazer uma boa planilha de Excel. Então, como que eu desperto a curiosidade das pessoas que elas precisam disso, né? E aí, depois desse despertar da curiosidade, a pessoa passa a querer, né? A ter aquela vontade de aprender. E aí, ela vai ter que partir para ação. Mas veja, antes de partir para ação, a gente fala assim, se ficar só na vontade, só no querer, não acontece nada. Eu tive uma pessoa muito querida que me ajudou muito na carreira, e que ele me apresentou John Maxwell.
E aí e ele me fez, ele utilizou uma charada que o John Maxwell usa num dos livros dele, falando que o pai dele usava falar isso para ele, tá? Então ele diz assim: 5 sapos estão num tronco e 4 decidem pular. Quantos ficaram? Quando ele me fez essa pergunta, eu falei 1, né? E aí ele disse assim: não, os 5. E por quê? Porque se você ficar só na vontade e não partir para o treino, não partir para a ação, você não vai aprender, né? E aí, então, voltando então a esse fechamento, né? Se você cria um ambiente de conexão, se você não cria um ambiente de punição, né? O pai, a mãe que cria um ambiente bom para as crianças e que não criam travas nas pessoas, elas vão querer partir para ação, elas vão querer colaborar e elas vão conseguir chegar à parte do fazer. E mesma coisa na empresa. Se você tem um ambiente colaborativo, elas vão partir para ação e você precisa, né? A empresa precisa, o mundo corporativo precisa das ações, né? Verdade, que fantástica essa reflexão, né? Porque quando o líder exerce esse papel de virar a chave, de inclusive ajudar a libertar as pessoas do medo, ele está impulsionando a ação concreta, que é o que vai gerar o resultado. E isso é fabuloso, inclusive, assim, nas pequenas coisas, na forma como se comunica, o líder tem esse poder de impacto. Ou ele vai gerar mais medo, né? Porque a pessoa não quer se sentir culpada, ou não quer se sentir envergonhada, ou não quer se expor, ou, ao contrário, ele vai estar acionando as forças internas da pessoa para ela, de fato, realizar sem medo, estar aberta às possibilidades, porque entende que tem um ambiente propício, né? Que gera essa segurança. Então, como é importante o líder ter essa consciência? Quando eu falo em consciência, e a gente entende que esse despertar da consciência é constante, né? A gente está o tempo todo nos conhecendo mais, e quanto mais a gente nos conhece, mais a gente se torna capaz de gerar impacto na vida dos outros, né? Das pessoas que estão conosco no trabalho, que estão conosco nos outros ambientes, inclusive na família, e essa consciência de que essa evolução é constante, porque para poder desenvolver pessoas, a gente precisa estar nesse processo de autoevolução, né? Então, assim, para a gente chegar nesse final do nosso episódio, eu queria que tu comentasse com a gente, assim, a tua visão de novo mundo, que a gente fala, né? Líderes de um novo mundo. Qual é esse novo mundo ideal que a gente, enquanto líderes, está construindo e que a gente quer deixar para as futuras gerações? Olha, é um mundo mais colaborativo e um mundo que compartilhe mais, né? Então, assim, se a gente for pensar no nosso dia a dia como líderes mulheres, acho que a gente tem que começar. Se conselho fosse bom, a gente vendia, né? Mas, assim, pensando um pouquinho, você tem que procurar já ter uma família, um companheiro, casar com efetivamente quem divida a dor e quem compartilha o amor, né? Então, porque você vai precisar dividir as tarefas, né? E aí, isso que você falou também, busque o autoconhecimento, faça coaching, converse com as amigas, tenha uma mentalidade positiva e de crescimento para que a gente possa evoluir, porque a nossa evolução individual vai gerar a evolução do mundo. E apesar de parecer difícil isso, de enxergar isso no momento atual, gente, pode acreditar, o mundo evoluiu. Eu acredito nessa evolução. As novas ideias, as novas tecnologias, elas vieram para nos unir em torno de melhores ideais, de ideais comuns. Juntos a gente pode sim alcançar esse mundo melhor, né? Começa aparecendo pouco. Começa com a nossa atitude, a nossa gentileza, o nosso amor de mãe, o nosso carinho. E essas melhores atitudes, essas nossas melhores ações é que vão gerar essa mudança, esse novo mundo, né? A evolução é uma consequência das nossas atitudes individuais. Maravilhoso. A mudança começa em mim, né? Então, cada um assumindo isso, a gente faz, sim, uma profunda transformação, passo a passo, mas gigante. Obrigada, Nerilde. A cada um que está aqui conosco, eu peço já curte, comenta, enriqueça e compartilhe esse conteúdo para que a gente possa construir esse mundo que tanto desejamos, com mais sustentabilidade e com mais felicidade. Sigamos juntos construindo a liderança do futuro.